Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém. Amém, irmão. Deus seja louvado. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos na tua presença nesse momento em reunião, Senhor, com os irmãos que estão por todos os lugares desse mundo. Senhor, que a tua palavra, Senhor, chegue em todos os cantos, em todos os confins dessa terra, para que ilumine o caminho de cada um que está com caminhos escuros, Pai, porque nós precisamos da luz, e a Amém. luz é Jesus Cristo. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Sim. através dele nós poderemos chegar ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim nada chegará, ninguém verá o Pai. E nesse momento nós declaramos essa palavra, que essa palavra que vamos ouvir hoje, ela vai nos fazer chegar ao Pai, a salvação eterna em nome de Jesus. Te damos graça, Pai, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Amém. Glória a Amém, Deus. irmão. Amém. Deus seja louvado. Então, podemos começar falando sobre as quatro âncoras no livro de Romanos, Efésios, Colossenses e Hebreus, né? Eu fiz um pequeno resumo só para dar introdução. Por que que é importante essa expressão âncora? E os irmãos sabem que âncora é para que a embarcação não seja levada, né, numa tempestade, né? Então, se tem uma coisa que na vida do crente sempre teve e sempre haverá no futuro, né? É tempestades. Vamos dizer em outros termos, dificuldades, né? Então, por que que é importante nós estamos ancorados na verdade? Para que quando vier a circunstância, possa se manifestar aquilo que está no seu coração. Eu estava falando com o irmão Riquelme agora há pouco, né? Que quando o Senhor termina seu discurso ali, as bem-aventuranças do capítulo 5, versículo, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, no final, ele disse uma parábola para aqueles que tinham ouvido a palavra, né? Então, todas as pessoas ouvem uma palavra, mas tem distinções entre pessoas. Tem as pessoas que ouvem e creem. Tem pessoas que, quando ouvem, creem, tomam possessão daquela palavra. Se posiciona nela, sabe, irmãos? Então, você vê, existe essa distinção entre pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, e nós sabemos. O Senhor, em relação a isso, falou sobre Mateus 13, né? A parábola do semeador. Mas ali no capítulo 7, o Senhor está fazendo para aquelas pessoas que ouviram o discurso que o Senhor tenha feito ali no capítulo 5, capítulo 6, né? Tem o capítulo 7, explicando sobre o reino do céu. Então, quem realmente ouviu e creu, o Senhor falou: eu vou comparar essa pessoa com alguém que edificou sua casa sobre a rocha. Está falando sobre isso com Riquelme, né? Como que é quando vem uma tempestade para aquela casa? Pode vir vendaval, temporal, chuva. Essa casa não caiu. Essa casa não cai. Por quê? Porque foi edificada sobre a rocha. Sobre a rocha. Mas, mas aquela pessoa que ouve a palavra, né? Mas não dá muito valor. Essa pessoa, ela não dá atenção às palavras que saem da boca do Senhor. É, essa pessoa não crê. Vamos dizer assim, né? Tem uma palavra que é oportuna ler. Eu gostaria de ler com os irmãos. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Que lê, irmão Ronaldo? 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. 3, 4. Achou, irmão? Tá O fechado. áudio, o áudio está fechado. Segunda de Coríntios. Capítulo 4, versículo 3 e 4. Essa é a mera introdução, tá? Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou
os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você sabe que eu sempre pensei, irmão, se você sempre essa frase, né? Que as pessoas têm dificuldade porque elas não fizeram faculdade, elas não conseguem entender as coisas, às vezes. Então você precisa de uma linguagem que seja mais adaptado para aquela pessoa na sua vida social, né? Ela não conhece certas terminologias. Mas quando nós entramos no mundo espiritual, irmãos, as palavras de Deus são espírito e são vida. Com ele não tem esse problema de dificuldade em entender, porque as palavras de Deus se discernem pelo espírito. Então não entra uma categoria de pessoas que têm uma qualificação facultativa para entender, né? Às vezes você ouve uma mensagem, por exemplo, do irmão Romeu Bornelli, quando ele fala, ele é um professor de faculdade, quando ele usa terminologias difíceis, né? Mas mesmo uma pessoa que não tenha faculdade, ela pode entender as palavras, porque elas, quando vêm pelo Espírito, você está ouvindo uma mensagem de alguém, pelo Espírito é que você entende. Então, como que esse versículo nos ajuda? Você vê, por que que uma pessoa é incrédula, irmãos? Porque não entendeu o Evangelho? Por que que não resplandeceu a luz da glória do Evangelho nessa pessoa? Porque ela não fez faculdade? Não, irmãos, é porque não crê. Por isso que quando alguém ouve ao Senhor, tem que ter da parte dela ouvir com diligência, né? Nós usamos sempre esse termo, fome da palavra, né? Que lindo isso aí. Você sentar numa mesa, né, irmãos, para comer uma comida feita, uma comida bem. A Lília faz umas milanesas argentinas com batata, com arroz, com tudo bem cheio. E se eu pegar esse prato sem fome, eu for comer aquilo lá, eu não vou desfrutar aquela comida, irmãos. Vou comer forçado porque não tem fome. Mas quando você chega na mesa e sente aquele cheiro de comida com fome, e você vai comer aquilo, vai se deleitar naquele prato. É, Lília fala, mesmo que seja uma sopa, né? É importante com Deus é ter fome dele. Sabe como que é outra palavra para fome? Crer. É quando você crê nas palavras do Senhor. Que lindo, irmãos. E nesse contexto, o Senhor falou para aqueles judeus que estavam questionando, o Senhor tinha falado que era o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimenta de mim, por mim viverá. Quem come minha carne e bebe meu sangue não morrerá. Aí ficaram todo mundo escandalizado com o Senhor, porque falou tais palavras. Será porque não entenderam, irmãos? Porque a pessoa que é Porque simples. eles viviam uma vida na carne, né? Eles Isso, não irmão. eram espiritual, né? Isso, exatamente. Mas o Senhor fala assim: a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho falado são espírito Vida. e são vida. Por isso que é bom trazer essa introdução, porque quando é que a caça que aquele que edificou sobre a areia caiu? Quando vem a prova da fé, irmãos, que é os vendavais, os ventos, né? As provações. Quando que vai cair aquela caça, irmãos? É quando as coisas de Deus não têm valor em nosso coração. Por isso, Entendi. nunca podemos perder essa sensibilidade, irmãos. E se você, por algum motivo, a gente sente que quando está ouvindo uma palavra, não faz mais cócegas, né? Não te impressiona, né, irmãos? Então, precisamos ir diante do Senhor e nos arrepender. Porque essa sensibilidade, essa fome, essa predisposição para ouvir ao Senhor é pessoal. Cada um de nós precisa exercitar ouvir ao Senhor. É lógico, irmãos, à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, nossos olhos espirituais vão, os colírios vão sendo colocados nos nossos olhos, nós vamos vendo as coisas de Deus, vamos conhecendo a pessoa, logicamente, irmãos, nós queremos mais dele. Não vamos cansar de ouvir. O irmão Mauri, eu acho que eu ouvi umas 3, 4 mensagens, ele vai na Bíblia, não é só ouvir mensagem com o irmão Mauri, ele mostrou o caderno dele, acho que ele tem uma pilha aí de cadernos, a consideração que ele faz. E eu sei que o irmão Mauri, ele trabalha, hein? Ele trabalha duro, ou seja,
Busca um momento do seu tempo. Estou dando testemunho, irmão Mauri, porque nós precisamos imitar essas coisas boas, viu, irmão Mauri? Amém. Para honra e glória do Senhor. Isso. Estamos com fome da palavra, irmão. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Então, o que que produz no seu coração? Ai, sabe o que que acontecia com o povo de Israel quando eles comiam maná, 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 todo dia maná? Ele já tinha, Enjoava. eles já Estava reprovavam enjoado. aquilo, ficaram enjoados com aquilo. Fastídio do pão vil. Olha, irmão, o que que o povo de Israel falou para aquilo que Deus provia. Você sabe, irmãos, que o falar do Senhor sempre é o mesmo. Por isso que usar esses 4 livros da Bíblia no Novo Testamento é maravilhoso. O irmão Carlos entrou aí, hein? Ô, irmão Carlos, Deus seja louvado. 4 livros no Novo Testamento que vai nos ajudar a nós posicionarmos naquilo que é verdadeiro. Desde o momento que nós ouvimos o Evangelho, irmãos, podemos dizer que é o livro de Romanos, né? Você sabe, irmãos, o livro de Romanos tem uma peculiaridade. Ele traz a revelação do que aconteceu conosco, do que nós somos em Adão, e mostra que nós estamos em pecado, que somos inimigos de Deus. É isso que te mostra o livro de Romanos. Mas, ao mesmo tempo, traz também o que? A justiça de Deus. O livro de Romanos, irmãos, se você pegar e ler, irmãos, você, por um lado, vai reconhecer o que você é, mas por outro, você vai ver a ação de Deus em resgate para nós. Como é que nós fomos resgatados através da pessoa de Cristo? E a justiça estabelecida na pessoa de Cristo. Então, isso que nós encontramos no livro de Romanos. Mas agora que nós somos crente, que somos filho de Deus, e no livro de Efésios, irmão, é que nós somos introduzidos na vida familiar, vamos dizer, com outros irmãos. Você estava falando com o irmão Riquelme. Eu estava compartilhando com o irmão Riquelme a necessidade que nós temos de estarmos com os irmãos. Por exemplo, embora nós estamos aqui na internet, que não é mal, né? Sempre precisamos o calor de estar com os irmãos, né? Estar junto com os irmãos, poder compartilhar com os irmãos, poder orar com os irmãos juntos. Confraternização, essa é a palavra. Ou seja, no livro de Efésios você encontra isso. Como nós vivemos a igreja. Mas você sabe, irmãos, que essa palavra igreja está tão deturpada hoje em dia, irmãos, que precisa trazer para nós, é, como o irmão usou uma frase, a natureza da igreja. O que que é a igreja realmente? Mas quando você usa a palavra igreja, às vezes você não consegue transmitir o que realmente é igreja. Estar junto com os irmãos é como uma família, irmãos. A família de Deus, que somos cada um dos irmãos. Deus nos introduz nessa vida, irmãos. Estar com os irmãos. Então, o fato de nós estarmos conectados na internet, que é uma ferramenta, não é maravilhosa? E uma ferramenta que nos ajuda para estar junto e poder receber a palavra junto. Mas em determinado momento o Senhor nos coloca junto com os irmãos. E isso é maravilhoso, irmão. E logicamente, irmãos, nós aprendemos a viver junto com os irmãos. Por isso que o livro de Efésios, quando você vai lendo ele, você vai descobrindo isso. Por outro Ah, lado, você eu pode falar, lembro irmão. que eu tinha, eu tenho, eu tenho 6 irmãos, homens, Sim, em casa. E nós sempre vivíamos de briga entre eles. Mas quando precisava, tinha uma urgência de solução para solucionar, sim, corria para os irmãos novamente e os irmãos atendiam, os irmãos dão um positivo para você, sim. né? E porque é uma família. E assim é nós hoje que nós antes nós nascemos da carne e do sangue, mas hoje nós nascemos do Espírito, e como nascemos do Espírito, somos uma nova família. E hoje nós temos que viver essa nova família. Também, Aquela família da carne, do sangue já passou. Isso já não existe mais para nós. Hoje nós passamos a viver uma vida espiritual, a vida da igreja, a também, vida em si. Amém? também. Tem um versículo que nos ajuda a identificar no livro de Efésios, né? Eu queria pedir para o irmão Mauri ler, por favor, irmão.
capítulo 4 de Efésios, versículo 1 até o 6, irmão. Amém. Capítulo 4, versículo 1 Ao 6. até o 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com Amém. toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e Isso. está em todos. Aleluia! Hein? Ô, amado irmão, Amém. que maravilhoso, né? Tem outro versículo aqui na sequência, que é o capítulo 4, versículo 29 ao 32. Vou ler aqui. 29 ao 32. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sejais uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Que livro maravilhoso, irmãos. Você vê Amém. como que o livro de Efésios ele nos traz, quando você vai nos primeiros dois capítulos, os primeiros três capítulos, um alicerce firme em Cristo. Nos apresenta a pessoa dele, nos mostra o que nós agora em Cristo obtivemos, mas também nos coloca num relacionamento que agora nós não somos mais de nacionalidade, né? Como o irmão Ronaldo falou, né? Quando você, por exemplo, hoje vai jogar a Argentina, né? O jogo do Mundial, a final. O clima aqui é tenso, irmãos. Tá todo mundo se organizando para assistir aquele futebol. Tomara que não caia a internet, porque aí não vão jogar, não vão ver nada, né? Mas como disse, cada um coloca a identidade, coloca a camiseta argentina. Conosco não é assim, irmãos. Aqui tá o Carlos que vendeu bastante camiseta argentina, né? Foi bom por isso, né? Para isso foi bom, porque o negócio dele, o trabalho dele foi vendeu bastante. Mas as pessoas quando colocam, é Então porque não eles vendi para você, né? só não vendeu para mim. Mas quando as pessoas colocam, o que estão dizendo com isso? Eu sou argentino, é meu time que está jogando. É uma identidade. Então, no livro de Efésios, te coloca, irmãos, que não há mais judeu, não há mais gentios. Aí um novo homem. Que impressionante, irmãos. Agora nós fomos introduzidos nessa família como um novo homem. E é lógico que quando nós começamos a ter um convívio entre os irmãos, começa a aparecer o que nós somos, né? Aquela coisa. Por isso que esse capítulo 4 nos incita a andar conforme o quê? Como fala aqui no capítulo 4 que nós limos o versículo 1, né? Que andeis digno da vocação com que foste chamados. Como cidadãos do reino do céu. Não defendendo bandeiras. E aí que entra justamente a abordagem que faz aqui, irmão. O que é que acontece no convívio com os irmãos? Cada um levanta uma bandeirinha, né? E essas bandeirinhas chamam-se doutrinas, ensinamentos diferentes, né? Eu penso diferente. E aí começa a ver tudo aquilo que os irmãos já sabem. Se você olhar hoje para uma cidade, eu lembro que na Argentina tem uma cidade bem longe aqui, Comandante Fontana, bem longe. Ali, numa rua, tinha 5 igrejas. Contei para os irmãos. Você levantar no templo, né? E igreja e tal. Numa mesma rua tinha 5, irmãos.
E no Varre o 20, ele lembrou. O que é isso, irmão? Você vê como que é? É porque no convívio com os irmãos aparecem as coisas. Por isso que a exortação é muito grande. Andar de modo digno da vocação com que fomos chamados. Preservando a unidade do Espírito. Tá vendo, irmão? Não é que nós vamos criar unidade, a unidade já está. Então, quando o Senhor nos coloca para conviver como igreja, como a família de Deus, começa a surgir todas essas coisas. Mas o mais importante é o que nós lemos no final, né? Antes sejam um para com os outros benignos. Que palavra, hein? Benignos, aqui eu estava vendo, irmãos. É, ser útil para o próximo, né? Isso significa é, virtuoso, bom, manejável, né? Não ser aquela postura que nós temos rígida, né? Não, eu penso assim, ninguém me move dessa maneira de pensar. E por causa disso rompe com os irmãos, né? Não, aqui você tem que ser benigno, você tem que ser maleável, né? Não estamos falando com isso que você não vai defender a verdade. Não estou falando isso. Mas às vezes, num seus pontos de vista, cria aquele rompimento com os irmãos. Ou não é, irmãos? Muitas vezes a gente tem maneiras excelentes de ver e nos tornamos defensores da verdade, tiramos a espada e matamos o irmão. Fazemos isso, irmão. Mas eu falo para você, irmão, o Senhor está nos ensinando a ter um convívio como a família de Deus. Se você olhar para a família secular, né, num relacionamento, numa situação normal sempre tem brigas, né? Você vai juntar com a família e de repente está brigando alguém. E às vezes, dependendo da família, quebra com aquilo lá e passa ano para você voltar a falar. Mas quando as crianças brigam, irmão, você já viu quando as crianças brigam? Como que elas são? Elas são simples, elas choram, eles ficam bravos, mas daqui passou meia hora, 40 minutos, estão brincando junto de novo. Assim são as crianças, irmão. Por isso que o Senhor falou: se não fores como um desses pequenininhos, de modo algum entrareis no reino dos céus. O Senhor falou isso. Então, como que nós temos que ser no convívio com os irmãos? Como crianças, perdoando-nos mutuamente, sendo benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Que palavra, hein, irmãos? Mas, irmãos, você sabe que perdoar é na medida que nós fomos perdoados. Você lembra que quando o Senhor perguntou para o mestre da lei, um fariseu, daquele exemplo que o Senhor tinha colocado, lembra que tinha a situação de pecado de uma mulher que foi aos pés do Senhor e quebrou o frasco, e ali ela jogava com suas lágrimas, seus cabelos, os pés do Senhor. E aí o Senhor trouxe uma lição para eles, né? Aí ele, em seu coração, disse: puxa, se esse fosse mestre, saberia quem ela é. Mas o Senhor elogiou a essa mulher que ela fez isso. E o que ela fez nunca será esquecido. Tanto é que quantas vezes nos lembramos do que ela fez, irmãos? Ou seja, trouxe honra para o Senhor. É como que ela estava abrindo o seu coração ao Senhor por causa do que ela era pecadora. E aí o Senhor trouxe uma lição. Quem, quem se perdoa pouco, pouco se ama, né? Mas quem mais recebeu perdão, mais ama. Não é assim, irmãos? Então, como nós lidamos com perdão? Perdão, irmãos, é na medida que nós fomos perdoados. Paulo, ele fala de si mesmo que ele era o pior dos pecadores. O último dos apóstolos, né? Ele se considerava como o pior dos pecados. Mas e nós, como nós consideramos? Eu falo para os irmãos, eu falo assim, não, eu sou pecador, mas nem tanto como aquele lá, né? Eu sou pecador, mas nem tanto. Eu sou mais confiável que aquele lá, porque eu, pelo menos, a gente tem um julgamento assim, né, irmão? Não é? Não é verdade? Mas aquele que recebeu perdão, né? Quando você tem revelação do que você era e aonde que você estava indo,
Então você pode perdoar aqueles que te ofendem, como o Senhor ensinou o Pai Nosso, né? Recentemente ouvimos uma mensagem com o irmão Mauri, que falava sobre perdoa, aquela frase que o Pai Nosso diz, né? Perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem, né? Não é assim? Mas você sabe que é impressionante, que a gente fala de boca, né? Mas não perdoa totalmente. Guarda no coração. Às vezes, uma palavra de ofensa a gente não esquece, irmãos. Uma pessoa pode fazer 1000 coisas boas. Já escutou essa frase? Uma pessoa pode fazer 1000 coisas boas para outro, mas se ela ofender essa pessoa, pesa mais a ofensa que as coisas boas que fez. Sabia, irmãos? Porque isso somos Mas nós, é a nossa natureza. se esquecem de todas as coisas boas que foi feito e só se Isso. recorda da má. Isso, irmão, mágoa é uma coisa terrível no coração, irmãos. Estava ouvindo uma palestra é, de um psicólogo, né? E ele dizia assim que num relacionamento conjugal, e é interessante isso aqui, porque quem que não tem briga no casamento? Se alguém não tem briga, é porque já vai ser arrebatado, né, irmão? Mas tem briga, é normal. Desacordos, tal, essas coisas. Não é briga de pancada, não tô falando isso, né? Tô falando desacordo, né? Quem que não teve, né? Então, vamos dizer assim, quando você traz essa ilustração de briga, né? Quem que não teve? Aí obriga a pessoa depois perdoar ou se reconciliar num relacionamento conjugal. Não é assim, irmão? A gente precisa se reconciliar. Então, por isso que estou falando do convívio de igreja, família, né? Se tem desacordo, o que que precisa? Se reconciliar. Reconciliação. Então, o Senhor nos ensina a perdoar, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Você vê que é impressionante, irmão? Quem que ensinou o Pai Nosso, irmãos? Não foi o próprio Senhor? Então, no relacionamento, nós precisamos nos perdoar mutuamente. E não fazer o que a maioria faz. Rompimento e levanta seu grupinho para lá no fundo. Não é assim? Se ofende e levanta outro grupinho lá. É. Tá preservando a unidade do espírito ali? Não. Por isso que o Senhor sempre constantemente, irmãos, traz para nosso coração lembrando do que nós éramos. É. Porque você precisa lembrar o que você era. A gente fala assim, puxa, você não pode lembrar o passado das pessoas. Mas você precisa lembrar, irmãos, que você era pecador, inimigo de Deus, que você outrora fazia o mal diante de Deus. Você não tinha lugar diante de Deus. E ele, o Senhor, veio a nosso resgate, porque Deus é misericordioso. Tanta misericórdia que ele tem, que ele enviou seu filho, irmãos, para nos resgatar. Quando você lembra o que você era e aonde que o Senhor te trouxe, isso provoca em nós a oportunidade de perdoar, irmãos, tirar as mágoas do coração. Sabe, psicologia falava assim que quando o marido briga com a esposa e fala uma palavra que é forte, vamos dizer, né? Assim, tola! É na briga, desse acordo conjugal, o esposo fala para a esposa, tola! E ela se ofendeu com isso. Aí o marido vai trabalhar, né? E a esposa fica na casa. Uma figura que estou fazendo, nem sempre é assim, né? Mas estou trazendo uma figura só. Aí a mulher está limpando o banheiro e lembrou a palavra que o marido falou, tola. E assim passa o dia, né? Ela foi lembrando várias vezes durante o dia a palavra ofensiva que o marido falou. Quando chega no final o marido de volta, como que acha que a mulher está? Ela está 10 vezes mais brava, porque ela lembrou 10 vezes a palavra tola. O marido falou quantas vezes? Só uma. Mas quando a pessoa traz à memória essas coisas negativas, o ódio se acende, né? O rancor se acende. E como Vitor, consequência, e a mulher é boa de memória.
E a... Bem, Carlos. E a mulher é boa de memória, você tá vendo? Ou seja, no convívio, irmãos, o pior que nós podemos fazer é deixar passar as coisas. Porque aquilo que era pequenininho torna-se depois algo gigantesco, impossível de lidar. Não suporto mais. E o que a gente faz no convívio de igreja? Rompe, vai embora, vai para outro grupo. Vou ouvir em outro lugar que me dá atenção. Então, por isso que o Senhor nos ensina, eu me deteve um pouquinho mais aqui em Efésios, porque realmente é riquíssimo, irmãos. O nosso convívio, o mais importante é preservarmos aquilo que nós, em que nós estamos, né? Por isso que você tem uma luta espiritual no capítulo 6 de Efésios, você vai ver a luta espiritual. A maior luta espiritual que nós temos é preservar o lugar que nós temos. Não é você construir algo novo. Não é você aprender algo novo. É você preservar o que você tem. Porque a luta, exatamente, ali está falando a unidade. Mas preservar, principalmente, não é a unidade. É preservar nosso posicionamento em Cristo, irmãos. Porque nele é que nós temos a realidade de todas as coisas. Quando você, irmãos, persevera em seguir o Senhor, posicionado nele, o Senhor traz a realidade do convívio que você precisa. Porque é isso que nós aprendemos, irmão. Quando você aprende a perdoar, a ser benigno, compassivo, né, paciente, né, o irmão, outro dia teve um testemunho muito lindo, né, irmão Maurício? Eu acho que você tem que contar depois isso para os irmãos, né? Mas nós, o nosso relacionamento com o Senhor, ele faz essas coisas, irmão. Por isso que você vê, nós vimos o livro dos Romanos, não vimos? Vimos o livro de Efésios. Qual outro livro que nos ajuda? Como uma âncora? Colossenses. Porque para nós termos a realidade espiritual, irmãos, de nós termos um convívio como família, família espiritual, não é família espiritual numa reunião online, viu, irmão? Não, irmãos. É um viver que nós temos junto com os irmãos. O Senhor nos deu essa situação assim, dessa maneira que o Senhor nos dá de estar junto aqui, mas também o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos junto com os irmãos. Ali perto, que está perto, às vezes é a oportunidade que nós temos. Talvez não são muitos irmãos, mas nós temos essa realidade que o Senhor nos deu. Quando nós, irmãos, colocamos a Cristo, que esse é o livro de Colossenses, como a centralidade em nossa vida, então nós podemos ter a realidade da família de Deus. Mas se ele não for o centro, irmãos, se nós perdemos a centralidade de Cristo, logicamente, irmãos, nós não vamos ter a realidade do convívio, né, da família de Deus, de perdoar os irmãos. Porque qual que é o problema, irmãos? Cristo não está sendo o centro de nossa vida. A centralidade de nossa vida é Cristo. Se você quer um livro que te mostre a centralidade de Cristo, é o livro de Colossenses. Pode ler, irmão. Eu vou ler um versículo só para ajudar, né? Colossenses capítulo 2, versículo 3. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha que lindo. Quem achou pode ler. Capítulo 2, versículos 6 e 7, Colossenses. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Amém. Aleluia. Glória a Deus! Você sabe, irmão, Aleluia. quando nós perdemos a centralidade de Cristo, sabe que não damos mais graças? Ou sai pouco a palavra graças, né? Obrigado, Senhor. Porque a gente fala obrigado, Senhor, quando tem alguma coisa positiva, né? Aí, obrigado, Senhor, o Senhor se lembrou de mim. Mas quando passa por dificuldade, irmãos, também tem que dar graças. Esse é sinal de que Cristo é a centralidade. Porque quando nós reconhecemos ao Senhor em nossos caminhos, nunca vamos julgar, nunca vamos culpar os outros, irmãos. Né? Por que às vezes a gente culpa o governo,
culpa ao parente, ao cônjuge, a um funcionário. Por quê? Porque às vezes não está sendo Cristo a centralidade de nossa vida. Quando Ele é a centralidade de nossa vida, nos reconhecemos ao Senhor aonde? Em meus caminhos. Quando nós vemos ao Senhor, nunca vamos ver, vamos dizer, o problema é disfarçado, irmãos. É o Senhor por trás. Né? Viu, irmãos? Essa sensibilidade de reconhecer o Senhor em nossos caminhos é porque Ele é o centro de nossa vida. Nós somente crimos nele, estamos andando nele. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, com ações de graças. Obrigado, Senhor, é o Senhor nos meus caminhos. Puxa, irmão, quão difícil é reconhecer isso, irmão. Reconhecer ao Senhor em nossos caminhos. Mas quanto é necessário, irmãos, nós vermos ao Senhor nas circunstâncias. Quantas lições o Senhor nos ensina através das circunstâncias. Quão mais rapidamente nós voltamos ao Senhor quando vem circunstância, irmãos. Mas quando damos graça, é sinal de que nós compreendemos que é o Senhor. Puxa, que tranquilidade fica, irmãos, quando nós sabemos que é o Senhor por trás disso. Quantas dores de cabeça, irmãos, quantas amarguras sairia com prontidão se a gente percebe que é o Senhor. Mas quando Ele, irmãos, toma o lugar que corresponde, né? Ele é o centro de nossa vida. Ele é a razão de nossa vida. Porque, irmãos, o conhecimento de Cristo, ele é progressivo. Nós já temos o conhecimento básico, vamos dizer, né? Que ele é o Filho de Deus vindo na plenitude do tempo, vivendo aqui na terra, morrendo por nós e ressuscitando, assentando-se à da destra. Nós já sabemos isso. Mas, irmãos, as implicações do que significa tudo isso compete a nós. Nós é que precisamos, vamos dizer, nos adentrar naquela realidade espiritual de Cristo. Quanto mais o conhecemos, mais nos aborrecemos. Escutou essa frase? Não é aborrecer o irmão, tá? Quanto mais você conhece e aborrece a você. Não, irmão. Viu, irmãos? O que te leva a declarar que você é o pior? É que você Tipo está Jó, vendo Cristo. tipo Jó, Tipo Jó no Jó. último capítulo. Isso, irmão. Antes te conhecia, muito bem lembrado, irmão. O livro de Jó, né? No último capítulo ali, no capítulo 40. O que ele falou? Antes coloco minha mão na boca, né? Essa expressão muito, muito bom, né, irmãos? De Capítulo 40. ouvidos, de ouvidos te conhecia. Isso, irmão. Exatamente. Mas antes tem um versículo aqui, uma frase, né? Eu vou ler aqui. Capítulo 42, hein? Versículo 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum de teus planos pode ser frustrado. Essa é a expressão, né? Você vê, o Senhor, quando você declara que o Senhor sabe tudo e que nenhum de seus caminhos pode ser frustrado, então você reconhece Ele, que é Ele que está endireitando, Ele que está nos teus caminhos para endireitar. Agora você vê como que Jó fala no final do tratamento de Deus, no que ele vivenciou, né? E os irmãos lembram, não hace falta que eu fale para vocês o que Jó viveu. Mas no finalzinho, irmãos, ele declara: Escuta-me, pois havia dito, eu falarei, e tu me perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, o conhecimento que ele tinha de Deus era como se fosse de ouvido só. Não está dizendo que ele conhecia só de ouvidos e que agora ele está vendo. Está trazendo uma comparação. Então, o conhecimento que ele tinha de Deus era como se ele conhecesse a Deus de ouvir dele. Mas agora, depois que ele passou tudo isso e que Deus falou com ele e teve experiência com o Senhor, ele fala: agora o conhecimento que ele tem de Deus é como se fosse que ele está vendo a Deus. Não é impressionante, irmãos? Que declaração maravilhosa, irmão. Agora, olha como que continua aqui o versículo. O que tem que produzir o conhecimento de Deus? O conhecer ao Senhor.
Por isso, versículo 6, me abomino. Que lindo, né? E me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, quando você tem conhecimento de Cristo, irmão, você está permanecendo nele. O verdadeiro arrependimento é se colocar nele. Então, quando nós reconhecemos o que nós somos, nós estamos vendo a pessoa de Cristo e o Senhor está nos mostrando o que Ele é, também mostra o que nós somos. É como dizer que você tem um refúgio, né? Um refúgio como uma âncora firme e segura no teu coração. Que a única solução para você é permanecer em Cristo. Já pensou, irmão, nós chegarmos a esse ponto de nossa vida cristã? A única solução que fica para mim, não tem nenhuma outra solução, é só permanecer nele. Já pensou, irmãos? Chegar a nossa vida, a nossa caminhada e dizer assim, a única solução para mim é permanecer nele. Puxa, maravilhoso, né, irmãos? Aí esse é o verdadeiro arrependimento. Me arrependo no pó e na cinza. O que significa na cinza? É que você não existe mais. Paulo ele diz isso, né? Eu morri para a lei. E agora, com Gálatas capítulo 2, versículo 20, né? Estou morto para a lei, mas estou vivo para Deus. Vivo em Cristo. E a fé que vivo agora, vivo na fé. Vou lá, porque não é assim, não. Vou lá. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, logicamente, porque ele está vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é maravilhoso, irmãos? Ou seja, quando você chega no final de tua vida, é que só a tua escolha é permanecer nele. Você não quer sair mais dessa realidade. Isso que o Senhor Vitor, quer nos conduzir. Pode falar, irmão. essa expressão de ouvido te conhecer, ou seja, pelo ouvir, como era que era? É, de ouvido te conhecia, diz em espanhol, né? Sim, A palavra é lexema. sim, E aí, a explicação mais certa, né? Quer dizer, mais correta, vamos dizer assim, Jó estava dizendo, aqui está escrito assim, estava dizendo que até aquele momento sua percepção de Deus era de segunda mão. Ele conhecia a teologia, as tradições dos antigos, que esse foi passado de mão em mão, né? E de forma oral. As regras religiosas e os outros falavam sobre Deus. Era um conhecimento conceitual abstrato. E por isso é que depois ele falou, mas agora os meus olhos te veem. te veio. Então aí fica mais assim, quer dizer, a primeira foi uma experiência, sim. Imagina, só naquilo, tudo era aquilo, eu não iria ser o Jó assim. Você olha desde o ponto de vista como um homem, ele era 100 mais que nós, né? Muito mais, em todo sentido, né? Sim, Mas aí na experiência dele, quando ele fala assim que ele não apenas ouvia porque tinha uma informação na mente dele, né? Agora ele tem um discernimento espiritual e começar a ver Deus. E esse aí é como contemplar Deus, mais ou menos parecido com aquilo que se fala em 2 Coríntios, né? sim. Somos transformados pelo Espírito como que é? Como pela imagem do Senhor. O Isso. que quer dizer? Quer dizer que houve uma, vamos usar essa palavra, uma infusão dentro dele da própria pessoa de Deus, porque quem que vai abrir meus olhos? É Deus. Quem que vai me revelar a pessoa dele? É ele mesmo. Ou seja, ele tinha experiência com o Senhor, mas agora, irmão, a experiência dele totalmente é uma virada de 100%. E pior ainda, ó, Vitor, sempre me impressiona assim. O teu Sim, nome é Vitor é Vitória, né? Tudo bem, é muito bonito o teu nome, né? Mas sim, você ser chamado Jó, eu não gostaria de ser chamado Jó, porque chamado odiado e perseguido. sim. Agora o Senhor está fazendo um trabalho enorme na vida dele, através das circunstâncias que ele estava passando, Sim, para ele começar a enxergar Deus. Esse é o ponto, né? sim. Desculpa o. Não, irmão, muito rico.
Você sabe que dentro da linha que nós estamos vendo, é que o Senhor está forjando em nós, né? Ó, vamos dizer assim, uma pessoa que vai na academia, vou dar um exemplo, né? E ela não tem os músculos firmes. O que que ela tem que fazer para deixar firmes os músculos dela? Não tem que trabalhar com as máquinas ali e tem que ser, vamos, disciplinado. A pessoa tem que se esforçar. E chegado a um certo momento da vida dela, o que que acontece com ela? Ela obtém o que ela quer. Com Deus é o contrário. Quanto menos você age, mais você é aperfeiçoado. Então, o que você está nos ensinando, irmãos, que o mundo espiritual é uma dependência do Senhor Jesus 100%, que se adquire isso. Nós aprendemos isso. Como é que nós aprendemos a confiar, que é permanecer nele? Por essa experiência. Justamente Tiago, ele nos mostra isso, irmãos. Já vamos continuar aqui. Ó, versículo 2. Meus irmãos, capítulo 1 de Tiago, versículo 2. Meus irmãos, tende motivo de toda alegria. Olha que lindo. E passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz. O que que produz? Perseverança. Irmãos, essa perseverança que produz não é para dizer assim, eu tenho fé que eu vou comprar um carro. Então tem que ser perseverante que vou comprar meu carro no final do ano. Eu tenho fé, gente, e vou ser perseverante. Não, não é isso que está falando. Essa perseverança aqui, que vem da aprovação de vossa fé, que em Colossenses fala-se confirmados na fé, você está alicerçado, arraigado, edificado e confirmado na fé, significa que quando você passa pela provação da fé, o que que vai produzir? Você permanece nele. Por isso que ele está falando, sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada. Ou seja, você passou, foi confirmado na fé. Você passou por aquele vendaval que nós falamos com o Riquelme. Veio aquela tormenta e a caça não cai, você permanece. Depois disso, você é confirmado na fé. Você está perseverando. E isso não é uma vez, irmãos. É constantemente que nós precisamos da aprovação da fé. Por isso que Paulo constantemente ele nos diz: examine-se, pois, a cada um de vós e julgue se de fato estáis na fé. Por que que você tem que examinar se de fato está na fé? Porque você pode ser que não esteja na fé. Por isso que vem provações. Para manifestar se você realmente foi aprovado, confirmado na fé. O que que vai produzir, irmãos? Perseverança. Perseverança para Sim. aquele dia. Perseverança para que se manifeste aquilo que Deus quer. Você tem aquela perseverança naquilo que Deus quer, que é conhecer a vontade dele. Mas você tem a perseverança que é a manifestação daquele dia glorioso. Irmãos, quando nós vivemos aqui na terra, não é para fazer nossa vontade. E Deus tem que ser um coadjuvante comigo, para me ajudar naquilo que eu quero. Isso não é fé, irmãos. Isso é engano de nosso próprio coração. Perseverança da fé, que vai vir pela confirmação, pela aprovação que você já foi aprovado, essa perseverança é para nós prosseguirmos firmes em Cristo, para que para Ele seja glória, para que Ele seja exaltado na nossa vida. Então, nós teremos a realidade. Olha como continua aqui. Aqui, se você me acompanha no capítulo 5 agora fazendo anexo com esse aqui, de Romanos. Capítulo 5 de Romanos, aqui diz. Quer ler, irmão Mauri? Aqui, irmão. Posso ler. Ah, tá bom. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1 Ao 5, irmão. ao 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.
Não em nós, né, irmão? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. Aleluia! Amém. Irmão, você quer uma realidade plena de um convívio familiar? É quando nós chegamos nessa viva esperança. Porque aí você não se importa mais com você. Não ficamos com picuinhas, né? Porque a gente, quando é criança, reivindica muito para si, né? Eu. Mas quando nós temos essa viva esperança como plataforma, irmãos, não suportamos tudo por causa da família de Deus. Família de Verdade. Deus, irmão, é aquela onde Deus nos colocou, né? Por exemplo, você nasceu num lar, né? Numa família. Você não pode dizer na metade da tua vida, não, eu não gostei dessa família, quero outra agora. Não, é a tua família que você nasceu nesse lar, você tem esses irmãos, né? É, às vezes são muito bons os teus irmãos, mas às vezes podem ser ruins. E você pode mudar isso? Não pode, né, irmão? É a mesma coisa no convívio que o Senhor nos coloca. É fácil jogar fora e pegar outra, né? Que você vê nesse mundo que nós estamos vivendo, né? Quantas É famílias se verdade. dissolveram e formaram outras famílias? Ah, não gosto mais, vou lá, formo outra família. Aí vai. Com Deus não é assim, irmãos. Essa é a família que Deus nos coloca, ou que Deus nos colocou. Como é que nós conseguimos ter essa realidade? É porque nós fomos aperfeiçoados na esperança, nessa viva. É por isso que a esperança, como diz aqui, não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração para suportar os irmãos, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. É maravilhoso, né, irmãos? E você sabe que dentro desse contexto, quando Deus queria falar com Abraão, olha lá, capítulo 6 de Hebreus, versículo 15. Olha que impressionante, irmãos. É assim, muitas vezes não conseguimos ver a magnitude do que significa ser um viver cristão. Eu escutei um irmão falando assim: ah, não, gente, se você quer ser um verdadeiro cristão, é muito difícil. E aí eu concordo, é muito difícil para a carne, irmãos, viver uma vida cristã. Quando você tem uma expressão que é difícil viver uma vida cristã, é porque você não está vendo a realidade espiritual que é viver em Cristo. Uma realidade espiritual na carne, imitando as coisas de Deus, é muito difícil, irmão. Não vai conseguir. É muito pesado. O perdão, irmão, verdadeiro, é quando vem de Deus. É a mesma coisa que é quando você é repreendido. A repreensão, quando vem para você, se vem de parte de Deus, vai produzir o quê em você? Arrependimento. Porque vem de Deus. Ela não é pensada. Vem uma exortação de Deus, vai produzir aquilo que ele quer. Arrependimento. Mas quando vem uma exortação da parte do mundo, que não é exortação, é condenação, ela produz morte, irmãos. Porque não vem de Deus. Mas quando vem de Deus, produz aquilo que ele quer. Agora pense comigo, irmãos. Leia lá. Hebreus capítulo 6, versículo 15. Olha o que diz. Capítulo 15. Sim, Capítulo 6, versículo 15, né, irmão? sim, sim, irmão. Hebreus, capítulo 6, versículo 15. E assim, depois de esperar com paciência, esse, né, irmão? Esse É esse? é. Com paciência, obteve Abraão a promessa. Agora, olha a frase. O que que Abraão fez? Esperou com. Paciência, com Agora, paciência, se você trazer na realidade espiritual, a paciência é normal, ela tem que vir pelos seus caminhos. pelos seus Como, caminhos. como em que você obtém paciência? Andando no espírito, Isso, mas através das dificuldades. da Ó, se você ler dificuldade, da provação. capítulo. Exatamente. Através da circunstância que você vive ou vivencia, é que você aprende a esperar, confiar. Eis o que Abraão fez.
com paciência. Primeiro que ele creu em Deus, né? Vamos dizer, creu em Deus e isso Sim. ele foi lançado para a justiça. Mas como que ele obteve paciência, irmãos? É impossível você ter paciência se não tem dificuldades. Se É. alguém disse que tem paciência e não passou nunca por nada, é mentira. Não tem, não. A paciência, irmãos, é quando você passa por desânimos, circunstâncias, você chora, você desmoraliza, tudo, quando vem tudo isso, agora Abraão pode se, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Olha que Então, lindo, né, irmão? na, pa- na, na verdade, a paciência é o próprio Cristo, Isso, amém. É o próprio a Cristo. pessoa dele, né? Isso, amém. É. Mas você vê, logicamente, irmãos, que vai. Você sabe como que o ouro, irmão Carlos, é purificado? Pelo fogo. Ele é ouro. Mas por que se é ouro precisa ser purificado? Sujeira, tem que tirar, né? Isso. Então é assim, nosso viver, nós somos verdadeiros, temos ao Senhor, fomos introduzidos nele, no convívio familiar com os irmãos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas o que mais vai sair quando você está sendo aperfeiçoado? Impureza, irmãos. Mas não é para condenação, é para arrependimento. Quanto mais você quer realmente o Senhor e sua vontade, então o Senhor vai limpar nós. Aquele que começou a boa obra em nós, ela vai terminar. Quando você lê capítulo 15 de João, fala assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos e meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não produz fruto será cortado. Mas aquele que produz, o que o Senhor faz? Limpa. Limpa, Para irmão, quê? para que dê mais Aí, frutos ainda, né? aleluia! Para que dê mais fruta, né? Você vê, irmão? Que lindo, irmãos. A vida com Deus, se você quer viver sozinho, você quer ser um super-homem, vai ser muito pesado. Mas quando eu, o Senhor, ele vai limpar do nosso coração. Quando que ele vai limpar nosso... Até quando que ele limpa nosso coração, irmãos? Até que ele venha, irmãos. Ou até que nós durmamos. A limpeza de nosso coração, não pensa que foi lá quando você creu. Ela constantemente precisa ser limpada. Enganoso, mas que todas as coisas é o quê? É o coração dos irmãos, né? Corrupto, né, irmão? Você vê quem o conhecerá? E o Senhor fala assim: eu o conheço. Eu esquadrinho, o Senhor fala, né? Esse é Jeremias 17. Olha que impressionante, irmão. Jeremias. Já termina, irmãos. Jeremias 17. Enganoso o coração É, versículo 9. Enganou seu coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você sabe, irmão, que nós queremos às vezes julgar os irmãos e nós dizemos, não, eu conheço esse irmão, né? Eu conheço esse irmão. E aí você começa a dar um script do que esse irmão. Mas na medida que nós estamos descrevendo o irmão, o Senhor também está descrevendo nós, nosso coração. É... Como que é o nosso coração diante de Deus, irmão? Esse coração é bom, né? Eu gosto daquela frase de quando o Senhor falou, segundo Davi, né? És um varão conforme ao meu coração. Mas se você vai olhar na vida do Davi, era bem corrupto, né, irmão? O coração dele, como que era? Bem corrupto. E o Senhor limpou ele. E ele pagou, vamos dizer assim, ele sofreu tudo aquilo, mas ele perseverou. Por que que eu estou trazendo isso? Porque quando você vai em Hebreus, ele vai te colocar o quarto livro, irmãos. E aqui termino com isso.
Nós, nossa vida cristã, precisamos de âncoras que nos façam perseverar em nossa caminhada, nossa peregrinação. Diante de uma aprovação, diante de um vendaval, o que que você tem que fazer? Perseverar, permanecer. Então, esses 4 livros que eu estou trazendo para os irmãos são como uma âncora para a nossa alma. Olha como fala aqui Hebreus 6, desses 6 em adiante. Hebreus, vamos lá de novo. Hebreus, de, capítulo, capítulo 6, versículo 16 em adiante. Pois os homens juram pe- pelo que pelo que lhes é superior. O juramento servindo de garantia para eles. É o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa e a imutabilidade do teu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, aleluia, como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Coisa Glória tremenda, a né? Deus. É impressionante, né, irmão? Então, diante dessa palavra, o que fica em evidência é que quando nós reconhecemos, ou nós temos revelação do que nós somos e do que aconteceu em Cristo, nós vemos no livro de Romanos, nós somos introduzidos a um convívio com os irmãos. E aí o Senhor nos aperfeiçoa através das circunstâncias, através das situações, somos aperfeiçoados a ver Cristo, a ser Cristo a centralidade no livro de Colossenses. Mas no livro de Hebreus, irmãos, ele nos forja, ele é como ele nos introduz na realidade espiritual através desse sacerdote. O sacerdote que o Senhor colocou, o sumo sacerdote que está à destra da majestade, ele é que intercede por nós. Né? Vamos dizer, quando você vai lá no livro de Romanos, você vê o Espírito que intercede por nós com gemidos indecíveis. Mas quando você vai no livro de Hebreus, você vê o sumo sacerdote que intercede por nós. Em capítulo 4 de Hebreus, antes de prosseguir aqui, capítulo 4 de Hebreus, versículo 14, diz o seguinte: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Lá falava penetrou o véu, né? Aqui é os céus. Conservemos firme nossa confissão. Ou seja, quando nós estamos vendo Cristo, quando nós estamos convivendo com os irmãos, estamos vendo o que aconteceu em Cristo, agora nós precisamos conservar até o fim, perseverar naquilo, né? Através desse sacerdote. É impressionante, irmãos. Ou seja, você tem que enxergar, irmãos, que ele está sentado à destra hoje, agora, fazendo o quê, irmão? Intercedendo pelos santos. Não é maravilhoso, né, irmãos? Se não tivéssemos um intercessor lá, irmãos, como seria a nossa vida, né, irmãos? Verdade, irmão. Ele é quem intercede por nós. Irmãos, de que maneira que ele intercede? Olha aqui, capítulo 14, irmão, capítulo 4, que nós estamos lendo, versículo 15 agora. Porque não temos sumo sacerdote que não possa. De que maneira, irmãos, intercede por nós? Se compadecendo de nós, irmãos. Puxa vida, o Senhor se compadece de nós, irmão. Ele não vem com fogo para te consumir, né? Para te destruir. Se compadece de nós. Não é maravilhoso, irmão? De nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, ó, irmão, que alento, irmão. Acheguemos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a Amém. fim Aleluia. de recebermos misericórdia e acharmos graça, socorro e ocasião oportuna, irmãos. Irmãos, nós temos uma plataforma pronta para nós sermos vitoriosos. Está tudo pronto, irmãos. É só nós perseverarmos e permanecermos nele.
porque ele é aquele que venceu e nós somos vencedores nele. Deus seja louvado, irmãos. Eu paro por aqui e os irmãos continuam.